Me digam aí, vocês, como é que passaram de ontem para hoje? Como é que está sendo, na verdade, né? A semana aí, foi a semana toda com bastante conteúdo de profundidade, com várias ferramentas, com tomadas de consciência, com transformação, com caminhar em direção à liberdade. E aí esse caminhar que eu digo é um caminhar de 1 segundo, né? E escrevam aí, por favor, como que vocês estão se sentindo aí essa semana, né? Essa semana do que a gente vem trazendo aí de liberdade, uma liberdade. Muito bem. O tema de hoje, ontem a gente falou sobre ancestralidade, né? Antepassados, e essa questão sobre o peso em relação a isso aí, né? De ancestralidade e antepassados. E hoje a gente vai trabalhar questões, né? Vai trabalhar aí traumas versus liberdade. Perfeito, deixa eu ajustar aqui. Muito bom. Então é o seguinte, já temos aí as pessoas no YouTube, no Instagram. Eu vou começando aqui. Hoje é sexta-feira. Não sei se tem muitas pessoas que estão dispostas ou disponíveis para ouvir sobre esse assunto. Então, vamos lá. Na live de hoje, vamos falar aí de traumas versus liberdade. Eu vou fazer uma atualização em você, trocar seu mindset, e isso é fundamental para que você possa se libertar. Se você não troca o seu mindset relacionado aos traumas, vamos dizer assim, você não se liberta. Porque você sempre vai buscar o conceito e você sempre vai estar ligado na questão do trauma, né? Por quê? Porque os traumas, eles estão alojados em você. Eles estão na sua pele, eles estão nas memórias celulares, eles estão nos músculos, eles estão em todo o seu contexto, né? E se você fica ligado neles, fica remoendo eles, você fica sofrendo aquelas questões, vamos chamar assim, traumáticas, e fica revivendo tudo aquilo, aquilo não te leva, né? Aquilo não vai te levar em direção à liberdade. Você sempre vai estar preso no trauma. E, como eu falei durante a semana várias vezes, né? É sempre cíclico, né? E a roda ela vai girando, você preso naquilo, você revive aquilo, sofre e daqui a pouco passou. Você revive aquilo, sofre, daqui a pouco passou. Você está sempre revivendo a mesma coisa e está sempre sofrendo com aquilo. Porque, como eu já disse no começo da semana aí, em alguma dessas lives, o seu contexto, o seu cérebro, né? Essas memórias, o seu cérebro ele não entende que isso aconteceu no passado, que isso aconteceu há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos. Quando você acessa uma memória e traz todo aquele conteúdo, aquele contexto para o momento presente, não importa se for 5, 10, 20, 50 anos. Quando você traz aquilo para o momento presente, você sente toda aquela carga que ficou presa naquele contexto, né? Você sente tristeza, você sente amargura, você sente raiva, você sente... são todos sentimentos que te prejudicam no dia a dia,
né, que consomem a sua energia, que danifica a sua estrutura física, se você acessa isso de forma sistemática e intensa. Porque como ele é uma memória que fica aqui, né, alojada no seu músculo, na sua pele, isso está alojado nessas memórias, se você constantemente está acessando essa memória traumática, você faz o quê? Né? Esses impulsos que você vai dando, toda vez que você acessa e revive, acessa e revive, acessa e revive, você faz com que as suas células percam a referência, né? Elas perdem a referência de funcionamento e chega um momento de danificar o corpo. Isso causa uma ferida física. Esse é o grande problema, né? E isso, quando causa uma ferida física, você tem dificuldade, a maioria das pessoas tem dificuldade de sair desse contexto sozinhas. Elas vão precisar aí de auxílio, né? Vão precisar de ajuda. Primeiro, de uma ajuda médica, para tratar o que foi danificado no físico. Depois, de uma ajuda de um profissional que seja capacitado e gabaritado para tratar questões psicológicas e psíquicas. Aí você precisa entrar numa condição de uma atenção psiquiátrica, ou um psicólogo, ou um terapeuta, seja o que for, alguém que tenha condições de te auxiliar, né? Ele não vai tirar você desse contexto, mas ele te dá o suporte para que você consiga sair daquele contexto. Isso eu estou falando que é quando a coisa está no extremo, quando a coisa chegou no físico, quando você toda hora olha naquilo, lembra daquele todo contexto, aquilo revive e você não consegue sair, né? Tá dentro daquela roda, né? Girando e não consegue sair, tá? Então eu busquei aqui é o seguinte: o significado de trauma que eu vou passar aqui para vocês, ele vai te dar uma nova versão sobre o que realmente é o trauma, né, e o que fazer com ele, né? Então eu busquei aqui qual que é o conceito de trauma. Isso está no dicionário. Então no dicionário está assim: trauma é toda aquela ferida ou lamentação, né? Porque ferida quando está no corpo, lamentação quando está na mente. E lesão que se provoca sobre o organismo ou sobre o psicológico de uma pessoa, causando alterações de funcionamento normal de certos elementos. Normalmente a área da medicina se diferencia entre trauma físico e trauma psicológico, tá? Alguém falou aí o que eu acho da microfisioterapia. Depois eu comento sobre essas questões, mas microfisioterapia é um método de trabalhar esse tipo de trauma que eu estou dizendo. Fica alojado aí em pele, em músculos e tal. Mas não vamos entrar nisso agora, tá? Vou continuar aqui. Então eu vou revelar aqui para você uma nova verdade, para que você uma nova verdade para você e uma nova verdade para o seu trauma, tá? E já te adianto que é o seguinte: se você, isso até escrevi no e-mail, quem abriu o e-mail de hoje, aí, se você se abster do seu drama, porque todo o trauma ele envolve um drama. Quando você tem esse aspecto traumático e está revivendo isso, você começa a criar um drama em cima dele, né? Se você se desliga desse drama, definitivamente, né, a sua experiência traumática, seja ela que nível for, ela começa a se diluir,
O problema é que as pessoas ficam conectadas nessa questão do drama, porque ele funciona mais ou menos assim. Isso você pode reparar, é comum. Você encontra uma pessoa, isso é só você sair na rua, num local que tem aglomeração de pessoas e ficar observando. Você vai no banco, por exemplo, ou vai no supermercado, no caixa do mercado e observa a conversa. Uma pessoa começa, nossa, porque eu tive um problema, assim, assim, assim. Ele vai naquela lamentação, né? É muito difícil para mim. Aí a outra pessoa, né, em vez de escutar aquilo, ou ser só ouvido, ou o que ela faz? A maioria das vezes ela nem prestou atenção no que o outro está falando, nem prestou atenção no que o outro está trazendo. Ela fala assim, não, mas você não sabe, eu tenho um problema muito maior do que o seu. Aí ela começa a contar o dela, o problema dela é muito pior do que o da outra. E começa o quê? Uma competição. Começa uma competição para ver quem tem o maior drama. E assim, sinto muito. Dentro desse contexto, você está completamente aprisionado. E isso é muito comum, essa disputa para ver quem tem o maior drama, né? Para ver quem tem a maior desgraça acontecendo na sua vida, né? E isso é fato. É só você reparar, só você observar no contexto. Vai na esquina e vê um grupo de pessoas aí que não estão olhando aí para a própria vida, que não estão conectadas com um propósito, alguma coisa desse sentido. Elas estão falando de quê? De drama, né? E muitas vezes não contentes com o próprio drama, se ela entende que está perdendo para o drama da outra, ela busca o drama do vizinho. Ah, mas agora eu vou te contar, o meu vizinho. Então essa é a dinâmica, né? Essa é uma dinâmica comum, vamos dizer assim. Isso não é natural, não é normal, mas ela é comum. Você vê isso acontecendo a todo momento. E aí é o seguinte, eu preciso estou aqui porque eu preciso te libertar desses traumas, né? Aliás, você precisa se libertar desses traumas. Então, pega esse segredo, né? Pega esse segredo, pega isso que eu estou trazendo aqui, pega essas coisas e exploda como um vulcão. Dentro dessas simplicidades, é simples, exploda como um vulcão. E aí se você não ouviu ainda, escute o meu áudio sobre explodir como um vulcão. Isso foi colocado lá no grupo do Mindset há um tempo atrás, Mindset Evolution, que é o nosso canal. Vou colocar nos stories também. Aí a Mariana está falando aqui, vai colocar aí nos stories novamente, né? Link. E o link, para quem não ouviu esse áudio, que é o áudio Exploda como um Vulcão, ele vai ficar como ferramenta para você no dia de hoje dessa live. A segunda ferramenta, porque no final dessa live eu vou dar uma ferramenta para que você se conecte com o seu trauma e tenha uma outra relação com ele. E a segunda ferramenta, escute esse áudio que vai estar aí no canal e vai estar aí também nos stories, para que você assim tenha essa força para explodir como um vulcão. Porque assim não dá para dormir no ponto, tá? Não dá para dormir no ponto. E para a gente continuar aqui, é o seguinte, eu vou revelar para você agora o segredo de hoje, o segredo do dia de hoje. Eu ia revelar isso mais no final, mas eu acho importante, para que a gente possa dar um passo além, eu revelar nesse momento, para que a gente possa continuar já com uma outra dinâmica dentro dessa live, falando aí de traumas versus liberdade. Então, anotem o que eu vou dizer. Faz uma etiqueta, um adesivo e prega na geladeira.
né? Lá na porta da geladeira. A geladeira de vocês, para quem está fazendo, já deve estar cheia de papelzinho, porque eu falo várias coisas aqui e os segredos. Para que eu falo pregue na geladeira? Para que você possa ver aquilo toda hora, todo dia, para você não esquecer. Você não pode esquecer, você tem que estar consciente daquilo todo momento. É como se fosse gotas de consciência para que você construa definitivamente trilhas, novas trilhas, dentro dessa sua cabeça, rumo ao Mindset Evolution, tá? Então, qual que é o segredo de hoje? Qual que é o segredo de hoje? Anotem, por favor. Assim, que fique bem claro isso, e eu vou explicar por quê, tá? Anotem. Você não é o seu trauma. Anote isso. Escreva assim: eu não sou o meu trauma. Né? Anote isso aí, por favor. Aí eu sei que você pode estar falando assim: mas tal pessoa fez isso comigo, me trata de tal maneira, eu sou traumatizada. Como que você quer que eu seja livre disso tudo que está dentro de mim? Dentro do meu corpo. Está dentro do meu corpo. Né? Eu sinto tristeza, a hora que eu lembro, não tem como. Eu te digo, tem como. Tem como. Ninguém pode fazer nada com você a menos que você permita. Mas ele me trata dessa maneira. Isso é problema dele. Né? Isso é problema dela, isso é problema do outro. Não é problema seu. Perceba, o que o outro faz para você está fora de você. Entende? O problema é como você traz aquilo para dentro de você. Aí começam os problemas. Aí começam os traumas. Né? Começa a estabelecer uma ligação traumática nesse momento. Como que eu recebo aquilo? Ele está me maltratando, está me criticando. Quase que eu falei o palavrão. Mas o problema não é seu. Perceba que o que o outro está fazendo, o que o outro está falando, o que o outro está se direcionando a você de uma forma destrutiva, é a visão que ele tem sobre você. Mas isso não corresponde com a verdade. Isso não corresponde com o que você é. Então isso é um problema do outro, não é um problema seu. Você deixa com ele, ele que se vira. Ele pode falar o que quiser de você. O problema é quando você compra o que ele fala. Né? O problema é que você traz aquilo para dentro. Uma vez. Traz aquilo para dentro. 2 vezes. Você fica absorvendo aquela energia tosca, vamos dizer assim, e uma hora isso realmente ele estilhaça, ele quebra a vidraça, né? E aí não é assim, foram tacadas tantas pedras que a hora que senta um mosquito, a vidraça ela estilhaça, quebra, rebenta com tudo. Mas o problema qual que é? É absorver aquilo, trazer aquilo para dentro de você e ficar remoendo, ficar revivendo, ficar tentando, você fica numa lamentação, você fica numa ruminação mental, brigando com o outro, né? Brigando com o contexto, brigando com o mundo, brigando com o Bolsonaro, brigando com a política. É sempre assim. Mas perceba, por que eu falei aqui que você não é o seu trauma? Porque, pensa comigo aqui, vamos voltar um pouquinho, eu não vou aprofundar nisso agora, mas talvez num outro momento, mas pensa comigo assim, você sente uma dor no seu corpo. Por exemplo, você sente uma emoção negativa por um contexto
Deixa eu ver, só um minuto aqui. O YouTube travou? O Instagram tá normal. O YouTube travou. Caramba, hein? Aqui pra mim ele continua rodando, não é possível conectar o chat. Eu não sei porque, ele roda um pouco, né? A sua conexão está instável. É porque o lugar onde eu estou aqui, a internet não está muito boa. Então ele está me dizendo aqui que a conexão está instável. É uma pena. Mas tá bom. Vamos ver se ela retoma. Ele continua aqui me dizendo que está instável. Ok. Vamos tocando aqui, vamos seguindo no YouTube. Agora eu estou vendo aqui, tem duas pessoas, uma pessoa aí está quase que caindo. Mas a gente vai tocando aqui pelo Instagram nesse momento. E aí no Instagram a gente volta no Instagram. Se cair no Instagram, a gente volta aí no Instagram. E vamos ver se ele retoma aqui o acesso do YouTube. É uma pena. Eu espero que ele esteja gravando isso aqui pelo YouTube, tá? Deixa eu ver aqui que eu agora até perdi a linha de raciocínio. Fala um pouco que a gente respeita o trauma, porque você está falando de um trauma talvez verbal, mas tem gente que sofre traumas pesados mesmo, abuso, pai abusa a filha, e a gente quer trazer com muito respeito isso para com a pessoa, e só que ela também tem que querer tomar esse autorrespeito e se libertar disso. O que a Mariana tá trazendo aqui é muito importante. Que assim, eu tô falando de trauma aqui, e que é realmente para vocês entrarem nesse contexto, e às vezes eu vou abordando aqui de uma forma dura até às vezes, né? Mas a gente respeita aí o seu trauma, a gente respeita a sua dor, se você sofreu essa dor, né? Não estou desrespeitando isso, não estou dizendo que isso não exista, ele existe, né? Ele acontece, mas eu quero que você entenda que isso faz parte de um momento passado, não de um momento atual, de um momento presente, tá? Isso é importante ficar aqui bem claro. Então, por isso que eu quero que você, assim como a gente tem esse respeito, você também tenha respeito, né, pelo seu trauma sofrido, tá? Mas chegou a hora de ressignificar, né? Chegou a hora de amadurecer, de tomar consciência, de se tornar realmente evolution, de ter esse mindset evolution, e de sair desse contexto de ficar revivendo e remoendo. Eu, de certa forma, assim, eu não consigo entender, né? Eu não consigo, para mim, às vezes não entra, porque é que a pessoa fica ligada no trauma. Uma vez que você compreende, uma vez que você consegue se desligar desse contexto, que você entende o mecanismo, você, assim, eu como entendi o mecanismo e não tenho ligação com questões traumáticas, nada disso, eu não consigo, hoje eu não consigo entender, conceber. Tem muitas pessoas ao meu redor que eu vejo que ficam ligadas nisso, e assim, pra mim, eu falo assim, meu Deus, como que você não consegue enxergar o que eu estou enxergando? Como que você não consegue ver o que eu estou vendo? Como que você não consegue vir no lugar que eu estou? Por que essas questões não me impactam? Por que essas coisas não me tiram do meu centro? E para você isso é tão terrível. Por que você troca a expressão de vida por uma expressão de trauma? Por que Você vive seu você trauma. fica revivendo essas
questões traumáticas e troca a sua expressão genuína pela expressão do trauma. O trauma ele fica te bombardeando com todo esse contexto e você se expressa a partir dele. Constrói sua vida. Você constrói a sua vida, as suas relações a partir dessas questões traumáticas e não da sua própria expressão genuína. Esse é o problema, né? Assim, para nós, essa questão de ressignificar, vamos dizer, e fazer um upgrade de um novo mindset e virar o jogo é muito importante. É muito importante, tá? Por que eu falei antes, assim, que você não é o seu trauma? Você não é só você observar como que o mecanismo ele funciona. Então, você tem uma sensação, você tem um sentimento e daqui a pouco ele passa. Você observa ele chegando, você observa ele indo embora, né? Você observa uma dor chegar, você observa uma dor ir embora, você fica triste, daqui a pouco você está normal, você consegue observar tudo isso. Então, se você é observador de tudo isso que está acontecendo com você, você não pode ser isso, se você está observando. Por isso que eu falo, você não é o seu trauma. Se você está observando o seu trauma, eu quero que você se pergunte, mas esse eu que está observando o trauma, o que é? Quem é? Aonde está? Porque se o trauma vem e daqui a pouco ele vai e eu continuo aqui, eu não sou ele. Eu não sou o trauma. Se o pensamento vem, daqui a pouco ele vai e eu continuo aqui, eu não sou o pensamento. Se eu sinto uma dor no corpo, uma angústia, uma dor no peito, mas daqui a pouco ela passou, isso foi embora. Então eu não sou aquela angústia, eu não sou aquela dor. Isso tem que ficar claro. E aí o seu foco está onde? Precisa estar onde? E em compreender quem é que está observando. Quem é que observa? Se os traumas vêm e vão, se os pensamentos vêm e vão, se as dores vêm e vão, os sentimentos aparecem e desaparecem, e você está sempre observando tudo isso, então peraí. Tem alguma relação aqui nesse contexto? Se eu vejo isso acontecer toda hora, então eu não sou aquilo. Eu estou vendo aquilo acontecer em mim. Eu estou vendo essas coisas, elas aparecem em mim. Mas eu não sou isso. Elas aparecem no meu corpo. Eu tenho a percepção delas, mas eu não sou elas. Então você se volta para isso, para descobrir o que é isso. Quem é realmente que está observando isso acontecer? É como se você estivesse olhando para algo acontecendo fora de você. Você não é aquilo. Você está observando aquilo. Mas aí volta a atenção para você. Né? É a mesma coisa que eu vou falar para você agora. Coloca toda a sua atenção na sola do seu pé. Você direciona a atenção lá para a sola do seu pé. Mas você é a sola do seu pé? Não. Você não é a sola do seu pé. Mas você está com a atenção lá. E aí eu falo, observa qual é a sensação da sola do seu pé agora. Ok, observei. Agora coloca a atenção na sua cabeça, né? Observa, o que você sente? A minha está pulsando, ela está assim, ó. Está pulsando, porque eu estou intenso, a energia está intensa, eu estou falando sem parar. Minha cabeça está assim, está pulsando. Mas, realmente, quem é que está observando esse pulsar? Então, percebam que é uma questão de foco. Né? É uma questão de você direcionar a atenção. Então, para onde você está direcionando a atenção é o que você vai sentir, perceber, né? É o que você vai viver. Então, se você
direciona a sua atenção para o trauma, é o que você vai viver agora. Não importa se ele aconteceu 10, 5, 20, 50 anos. Tá? Se você levar a direção, sua atenção para ele, é o que você vai viver nesse momento. Compreendem? Tá rodando aí no Instagram? Que o YouTube aqui para mim tá rodando, mas ele aparece aqui com uma pessoa só. Aí dê um joinha aí, acenem, diga como está. A conexão ainda permanece aqui instável. Tá rodando aí? No Instagram? No Instagram tá. No Instagram tá. Então beleza. Espero que esteja gravando aqui, tá? O Fran falou só para você ficar atento no Instagram pra gente não deixar cair, pra gente poder salvar a live e depois volta numa outra live. Ah, tá bom. Se ele me avisar, né? Se avisar. Nós estamos com 32 minutos aqui. Fica atento. Ok. Aí eu quero falar um pouco aqui para vocês agora de como as ligações são estabelecidas, porque na verdade os nossos traumas, né? Dificilmente você adquire um trauma sozinho, né? Dificilmente você sozinho, eu estou traumatizado comigo mesmo. Isso aí só é o que me faltava. Só é o que me faltava, né? Os traumas, eles acontecem por quê? Porque tem impulsos fora de você, né? Pessoas, lugares, acontecimentos, que você internaliza isso, e da maneira que você internaliza é que faz a diferença. Então, como que são essas ligações traumáticas? Traumatizou aqui, o menino tá chegando com um som alto aqui, e é uma pessoa maravilhosa. Como que essas ligações elas são estabelecidas? Então é simples, nós vamos falar aqui de como você estabelece uma ligação. Então, vamos supor, a gente se conhece agora, né? A gente se encontra, conversa, se relaciona, mesmo que superficial, tá? Isso dentro do nosso contexto, dentro da nossa estrutura energética, né, a gente teve um encontro, uma relação, isso ele faz uma fina conexão de energia. É como se fosse uma linha assim, né? Você se conecta com outra pessoa através de uma ligação energética, tá? E ok, às vezes você não encontra mais essa pessoa, não vai conviver com ela, então essa ligação ela vai se enfraquecendo, até o momento que ela se esvai. Aí vamos colocar um outro cenário. Você encontra essa pessoa, né? Você conhece ela, você se relaciona com ela, tem essa ligação. Amanhã você encontra de novo, conversa de novo. Essa ligação ela se fortalece, passou de ser uma linha que ela já está num nível um pouco mais, vai encorpando, vamos dizer, essa ligação. E você começa uma amizade, começa a se encontrar mais, a conversar mais, as suas ideias se conectam, vocês têm o mesmo tipo de frequência, vibração. Aquilo começa realmente a ir se entrosando, e essa conexão que é feita entre o campo energético, ela vai se fortalecendo, ela vai crescendo em tamanho e em potência, ela vai ficando cada vez mais forte, né, essa ligação. E se ela é uma ligação que tem perfeita sintonia de um ser com o outro, de uma pessoa com a outra, de uma pessoa com o local onde ela trabalha, se tem isso, uma perfeita sintonia, a gente chama isso de laços, né? São laços, né, que você vai estabelecendo, vai construindo dentro dessas relações, que são harmônicas, relações harmônicas,
relações construtivas, que têm determinados graus aí de respeito, de amor. Você constrói laços, entende? Que são energias que estão permeando os dois contextos, você aqui, o outro lá, mas são energias fluidas, né? Isso flui naturalmente, isso envolve a estrutura e isso simplesmente flui. E existe essa conexão energética com os corpos, tá? Agora, vamos imaginar, então esse é o primeiro, são os laços. E aí quando você constrói laços, você não tem questões traumáticas aí, porque são laços, tudo flui, é harmônico, tem interação, tem respeito, tem amor. Você fortalece cada vez mais esses laços, tá? Agora, no segundo cenário, você conhece essa pessoa, tem essa ligação, começa uma relação, no primeiro momento parece que aquilo é harmônico, tem sintonia, mas logo você já começa a perceber, e o outro também, que aquilo vai tendo não está tão alinhado assim. Quando você não está alinhado no propósito, quando você não está alinhado na frequência, começam o quê? Os choques, né? São choques de ideias, pensamentos, não importa, tá? Começam aí, é aí que você começa a construir uma ligação traumática, né? Porque parece que no princípio ele está legal, depois começa a ter falta de respeito. Isso é o buraco, como se estivesse andando na rua, pum, caiu no buraco. A falta de respeito entre as relações começa a construir uma coisa que a gente chama de cordões, amarras. São cordões traumáticos, tá? Então é aquela relação truncada, é aquela relação sem respeito, é uma relação que tem atrito, né? Tem as duas partes, entre as duas pessoas, entre você e o seu trabalho, entre você e um lugar, entre você, não importa, é onde tem atrito, tem ruído o tempo todo. Do mesmo jeito que na outra relação construída através, que eu chamei de laços, esse cordão ele vai se engrossando, ele vai aumentando essa conexão, aquilo vai ficando cada vez mais forte. Na formação dos cordões e das amarras, isso também vai ficando cada vez mais forte. Esse atrito ele vai criando uma massa densa, um cordão mesmo assim, que isso te envolve, te amarra e te prende. É aí que você se aprisiona, né? E aí é o seguinte, quando você cria esse tipo de ligação traumática, esse tipo de cordões traumáticos estabelecida com outra pessoa, a energia ela transita tanto daqui para lá como de lá para cá. Você tem uma ligação como se fosse realmente uma linha, um canal de comunicação, de energia, de informação a todo tempo. Por isso que quando você tem uma ligação desse tipo, uma ligação traumática, né, esse cordão traumático, às vezes você está lá tranquila, de boa, de repente, tumba. Vem na sua cabeça, vem a pessoa, você começa a sentir aquela coisa ruim, aquela sensação ruim, a pessoa não sai da sua cabeça, você começa a sentir no corpo onde está o registro, onde está o trauma. Aí você fala, meu Deus do céu, por que eu estou pensando nessa pessoa agora? Não é você que está pensando nessa pessoa agora. A pessoa lá do outro lado do universo pensou em você, remoeu, teve um impulso de raiva, de ódio, seja lá do que, e isso chegou até você. Quando isso chega até você, você imediatamente, pumba, conecta e sente tudo aquilo novamente, E o contrário acontece da mesma forma. Se você não se desliga dessa história, você pensa nessa pessoa, pensa nessa história, pensa nesse local de trabalho, seja lá o que, essa energia na hora você manda um impulso para lá.
E isso chega lá na outra pessoa, tá? Se você não está completamente consciente, o que você faz? Você recebe aquela energia, você lembra daquele contexto e aí você começa a entrar naquela ruminação. Entra naquela ruminação e começa a processar e começa a brigar com aquele contexto, porque na verdade você não quer, né? Porque aquilo é doloroso, você quer arrancar aquilo, você quer... Aí, dentro do seu sofrimento, o que você imagina? Que, sim, isso não tem como, né? Nos extremos, você quer que o outro se exploda, você quer que o outro morra, você quer que ele suma para outro planeta, para ver se isso acaba definitivamente. Você não aguenta mais pensar naquilo, é um tormento. Só que toda essa carga, toda essa energia, isso vai lá para o outro contexto, vai para outra pessoa. Ela recebe isso lá, pensa a mesma coisa de você e manda tudo de volta para cá. E você recebe aqui, pensa tudo aquilo de novo e manda de volta para lá. Então esse trânsito de vai e vem é o que vai engrossando o cordão. O que era uma simples ligação que estava fora de conexão, e se alguma das duas partes tivesse consciência naquele momento e falar, gente, essa relação não é para mim, isso me faz mal, eu não tenho que me relacionar com essa pessoa, né? Não importa se é amizade, se é namoro, se é casamento, se é pai e mãe, se é irmão, seja lá o que for. Se não tem sintonia, se não tem relação de respeito, se não tem amor aí, muitas vezes é melhor se afastar. E se você percebe isso no começo, tem uma relação de distância, para não ser aquela coisa, se a família não ser aquela coisa de rompimento, se você tem consciência suficiente, tem inteligência emocional para manter um afastamento, você evita que esse cordão ele se engrosse. Você evita que aquilo enrole em você, né? Fique grudado na sua pele, no seu músculo, seja lá onde for. Tá? Você evita que esse contexto aconteça, mas precisa de consciência. Porque depois que você está dentro, você vai precisar de muito mais consciência para sair. Ok? Então, para retomar, né, retomar aí o que a gente estava falando, e só para a gente lembrar, né, vocês conseguiram fazer essa conexão aí de que você não é o seu trauma? Entenda isso, por favor, porque é aí que está a chave, aí é que está o segredo, é você entender que você não é o seu trauma, é onde você se distancia e olha. E aí, se você percebe que você não é aquilo, não tem por que você sofrer. Simplesmente você olha aquilo. É assim, é como se você estivesse olhando para outra pessoa, é como se estivesse olhando o contexto de uma outra pessoa, né? Então, você não é o seu trauma, você está observando ele. Você tem uma distância, embora esteja sentindo no seu corpo, esteja sentindo na sua pele, você está sentindo nos seus pensamentos, nas suas emoções, mas você não é aquilo. Isso, por favor, entendam isso, que esse é o segredo de hoje, tá? Para você não se conectar com o seu trauma. E aí, só voltando aqui um pouquinho, na questão dos cordões e das amarras. Vocês conseguiram entender aí a questão, qual é o problema das relações traumáticas, dos cordões traumáticos? Quanto mais atrito, quanto mais aquilo esfrega e sai faísca, isso engrossa, te amarra, te prende e você fica nesse trânsito de energia, de informação o tempo todo. Você manda uma bomba para lá, de lá para cá vem um míssil. Você manda um míssil para lá, de lá vem uma dinamite. Você entende? Isso não tem fim. Não tem fim porque ela é retroalimentada. Não é só, aí não depende só de você. Você tem uma ligação completamente dependente do outro contexto. Não, isso você está falando quando a pessoa está separada da pessoa, e as pessoas que vivem dentro de casa. Isso é muito bem lembrado. Eu estou falando de uma pessoa que está separada de você, está longe. Você está aqui e ela está distante, está num outro lugar.
Pode ser lá no Japão, não importa a distância. Agora, imagina você se você tem esse tipo de relação dentro de casa, dentro do seu contexto familiar, Amor e ódio. né? Dentro de amor e ódio, dentro do seu trabalho, né? O local que você trabalha. Isso assim, se torna realmente uma coisa que atrasa a sua vida, né? Então, é importante perceber esse tipo de relação e não ficar insistindo, porque às vezes não tem sintonia mesmo. Você está aqui querendo ir para um lugar e essa pessoa está aqui querendo ir para outro. Isso E tá não, tudo bem. e tá tudo bem, mas isso não tem como dar certo. Se insistir dentro desse contexto, começa a gerar choque, começa a gerar atrito e vai criar esses cordões traumáticos, né? A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Por isso que assim, você vê as pessoas se matando, né? Porque isso se torna uma amarra tão forte, se torna um cordão tão... uma coisa tão densa que um olha para o outro e fala, eu só consigo ver eliminando esse outro ser da face da Terra, né? Porque ele se torna aí, é onde você entra no ponto do inimigo. Aquilo se torna um inimigo para você. Aí você quer eliminar, porque você não aguenta mais e não sabe o que fazer com aquilo. E também não adianta justificar a convivência ou, enfim, essa relação dizendo que, não, é acerto do passado, de vidas passadas. Pode até ser isso, mas você está em 2020, Muito né? bem lembrado que o Mariana está trazendo. A gente escuta bastante. É que eu preciso aguentar, Principalmente, porque é da minha vida passada. Eu passei 10 anos atendendo pessoas, tá? Trabalhando com pessoas, entendendo esse mecanismo de funcionamento, auxiliando as pessoas a saírem desses lugares. E assim, é muito comum mesmo, principalmente quem está dentro dessa busca espiritual, de espiritualidade, todo esse contexto holístico, esotérico, enfim, as pessoas ficarem ligadas nas questões do passado. Porque não, isso faz parte, porque lá atrás, na vida passada, nós fomos, sei lá o que, né? Nós convivemos lá junto, brigamos e agora nós estamos aqui para acertar. Mas briga de novo. Pode ser, né? Pode até ser isso, mas e se não for? E se não for isso, você está criando um problema para você nessa vida, por conta de um conceito que você tem que você nem sabe se é isso. O que eu ouvi muito, né? Muitas pessoas chegavam para mim, eu fui lá no terapeuta X, fui lá no fulano, no psicólogo sei lá o que, fiz uma regressão, né? Uma regressão de vidas passadas, e aí, nossa, eu vi que não sei o que, eu era assim, eu era assado, e estava lá com o fulano, é por isso que agora a gente se mata aqui. Vê se isso tem cabimento, né? Assim, tem que tomar muito cuidado, porque essas coisas, se você comprar uma questão dessa, é meu karma, você vai se lascar. Esquece esse negócio de karma, faz o que você tem que fazer, né? Foca em você, entenda que você não é essas coisas. Isso muda o seu contexto de vida aqui. Você está vivendo aqui agora. Percebe? Então, não entre nessas coisas. Foca nesse contexto. Perceba de forma consciente se as relações têm sintonia ou não. Isso é muito importante para que você não crie problemas para você mesmo e para as outras pessoas. E vice-versa, né? Vice-versa. Tá ao vivo, né? Ele tá ao vivo, tá rolando aí, rolou uns comentários. Pra mim não aparece. Aí é o seguinte, no começo da semana, na terça-feira, foi na primeira live que eu fiz, a Mariana começou falando dessa semana na segunda-feira, e na terça-feira a gente fez lá um exercício, né? Eu ensinei usar uma ferramenta que é o pêndulo, né? Da radiestesia, e eu ensinei simplesmente você programar o seu pêndulo para trabalhar ele fazendo programações para entrar nesse contexto de liberdade, libertar a sua vida aí. Porque
qual que foi o principal motivo, um dos principais, na verdade, né, de eu ensinar você a trabalhar com o pêndulo naquele dia? É possível, né, você utilizar o pêndulo para identificar esses cordões traumáticos. Você identifica onde o cordão está no seu corpo, porque ele é uma frequência, ele tem vibração, ele é denso. Você identifica onde ele está começando e onde ele está terminando. E aí tem um mecanismo para retirar esse cordão. Aí você retira esse cordão, ele sai de você, sai da outra pessoa e volta para o exato momento onde ele aconteceu. Não tem como você limpar. As pessoas ficam ligadas e conectadas em limpar os traumas. Não tem como você limpar um trauma. Ele está na sua linha do tempo, ele faz parte da sua história. Não tem como você limpar, né? Não tem. Isso é perder tempo. Agora, é possível sim você se desconectar dele nesse momento e fazer isso voltar por exato momento onde ele aconteceu. Porque lá é o lugar dele. Não é aqui, você todo dia acessando. Não é. Isso não é natural, tá? Mas isso é mais complexo um pouco. Não dá pra gente ensinar isso aqui numa live. Precisa construir uma série de coisas para você poder praticar e usar essa ferramenta dessa maneira. A gente, em algum momento, aí mais pra frente, vai fazer isso. Eu vou ensinar isso para vocês, tá? Agora, o que eu quero... Eu falei que a gente ia fazer duas coisas aqui hoje. Como forma uma delas foi que eu falei um pouco antes, que é para você, se não escutou ainda, ouça lá o áudio. Mariana falou que ia colocar lá no grupo e também colocar no canal do Mindset Evolution. O meu áudio sobre exploda como um vulcão, porque isso aí vai te libertar de um monte de coisa superficial que você tem e dessas mais densas mesmo. Se você não explode, se você não traz essa ira, você fica refém do seu contexto traumático. Tá? Então é necessário explodir, trazer essa ira e deixar explodir mesmo. Pum. Escuta esse áudio como ferramenta do dia de hoje. E agora nós vamos fazer um exercício prático aí, tá? Um exercício prático para você poder perceber, sentir e de forma consciente trabalhar com esses cordões traumáticos, tá bom? E é simples, tá? É que nem eu te falei, é uma questão de foco. Por que eu falo que é simples? Porque é o seguinte, se eu falar aqui para você, observa aí no seu contexto, puxa aí na sua memória os seus laços, né? As referências que você tem de relações, essas relações que constroem laços. Você vai procurar, vai demorar um tempinho, aí você vai encontrar uma relação, essa relação que constrói laços, vai se encontrar dois, mas você tem que se esforçar um pouco. Agora, eu vou falar para você assim, procure aí no seu contexto agora uma relação traumática, né? Procure no seu HD aí, pense, lembre de uma relação traumática, de um trauma que você tem estabelecido com outra pessoa, ou com algum lugar, né? Ou com um local de trabalho, enfim. Geralmente são coisas que você tem mais acesso. Então, eu tenho certeza que não demorou nem alguns segundos para você encontrar. Me diz aí se você encontrou, me dá um sim aí. Me diz aí se essa energia surgiu aí. Você lembrou dessa pessoa, você lembrou aí um pouco do acontecido. Dá uma manifestaçãozinha aí para mim, dá um joinha, escreve um sim. Por que eu estou falando isso? Porque as ligações traumáticas você encontra fácil, porque elas estão na superfície, elas estão no seu dia a dia, você está acessando, você está lembrando dessas pessoas, você está a todo momento, então elas estão vivas,
em você. Por isso que você encontra fácil, tá? E elas ficam marcadas. Aí o que eu quero que você faça? Bom, respire. Primeiro, respire, se aquiete. Você já lembrou da relação. Eu quero que você lembre um pouco mais, né? Lembre um pouco mais do que ela promoveu em você de sentimentos. Não precisa entrar nisso, eu só quero que você relembre um pouco mais. Reviva isso um pouquinho. E, agora muito importante, observe no seu corpo aonde que pulsa. Eu vou ficar em silêncio um pouquinho, você faz esse exercício. Lembra da pessoa, lembra do que aconteceu, né? E observa no seu corpo aonde pulsa. Conseguiram perceber? É uma questão de foco. Observe o seu corpo. Você não é o seu corpo. Você está dentro dele, mas você não é o seu corpo. Então você tem condição de observar. Assim como eu falei para você, observa a planta do seu pé. Você colocou o foco lá, falou, tá quentinha, tá formigando um pouco. Observa. Pensando na relação, pensando nessa relação traumática, pensando no que aconteceu, onde é que pulsa no corpo? Qual local? Conseguiram identificar? Me diz aí. Diz aí para eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar. É uma questão só de foco. Não precisa treinamento, não precisa percepção, nada disso. É só você observar no seu corpo aonde que isso está pulsando, onde que isso está sinalizando, porque ele vai sinalizar. Porque isso fica na sua memória celular, fica nos seus músculos, fica na sua superfície, na sua pele, no seu contexto energético. Encontraram? Sentiram? Lá. Liana escreveu, sim, no peito. Sim, eu senti no estômago. Tassiana, no peito. Percebem? Percebem? Geralmente eles estão aí mesmo. Geralmente eles estão no tronco, né? Do pescoço para baixo e até aqui na região do joelho para cima, vamos dizer assim. Mas a maioria se concentra no tronco, tá? Mas pode ser em outros lugares também, mas por experiência eles estão mais por aí. Então o que eu quero que vocês aprendam e o que eu quero que vocês façam? Nós vamos aprender de forma consciente como que lida com isso, né? Então o primeiro passo é você identificar. Então quando você está lá tranquila e você lembra daquele contexto, você não estava pensando naquilo, mas você lembra daquele contexto, é porque aquela energia veio de lá para cá e pumba, acionou o mecanismo em você, acionou o trauma em você. Quando isso acontece, não adianta você ficar pensando naquilo e ficar tentando resolver aquilo ou ruminando, não é esse o caminho. Quando isso acontece, imediatamente você sinta no seu corpo aonde que está. Assim como vocês colocaram aí agora, assim, no peito, no estômago, no peito, ok. Então se você sentiu que está no peito, o que você vai fazer? Você leva as suas duas mãos nessa região onde você sentiu. Se foi no estômago, põe no estômago. Se foi no peito, coloca no peito. Aí você respira fundo. Não pense em nada, porque se você deixar o seu pensamento, ele vai entrar no trauma e ele vai começar a reviver a memória. Não é isso. Então simplesmente você respira, coloca a sua mão onde foi que você sentiu no corpo. Porque quando você direciona o seu foco para sentir no corpo aonde que é que isso está conectado,
você ativa o que? O mecanismo da consciência, porque você tem que colocar toda a sua atenção para encontrar. Então você direciona o seu foco, toda a sua atenção para encontrar. Quando você encontra, você leva a mão. Quando você leva a mão, é muito, muito importante que você saiba o dia de hoje. Qual que é o dia de hoje? Hoje é dia 15/5/2020. Hoje, 15/5/2020. Você com a mão no seu registro, onde está marcado, não importa se aconteceu há 1 ano, 2, 15, 20 ou 50. É importante que a energia que você passe para o seu registro é assim: eu estou consciente e hoje é 15/5/2020 e eu tenho total controle e consciência do que está acontecendo, tá? Não é importante que você faça nada. Ah, eu vou emanar amor. Não, não é isso. Ah, eu vou emanar que... Não, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Não, não. Todo quanto é tipo de sentimento e sensação, ou tudo que você emanar nessa relação, você só vai alimentar mais ela. Mais, mais, mais. Não tem como você curar isso aí. O que você precisa é, sim, de uma forma consciente. Então você encontrou no corpo, está consciente. Você pôs a mão. Quando você põe a mão, muda de figura. Você localizou, pôs a mão, identificou. Agora, você vai dar, nesse contexto, com a mão, ainda nesse lugar onde você identificou, simplesmente você vai dar um pulso, assim. Desse jeito que eu estou fazendo. Então, uma mão lá e a outra, não pense em nada, simplesmente faz assim. Porque isso gera um pulso e faz com que aquilo saia daquele momento. Você já identificou o dia que você está. Façam esse teste e percebam o que acontece. Perceberam? Me diz aí o que aconteceu. Aí você pode estar perguntando, nossa, mas é simples assim? É simples assim. Percebe? Então, eu te trouxe aqui uma forma de você consciente, porque é só desse jeito, você precisa estar consciente. Você localiza isso no corpo, porque ele está na sua memória celular. E aí você simplesmente não pense em nada, não queira fazer nada com isso. Simplesmente você dá um pulso, porque isso vai voltar para o exato momento onde ele aconteceu. Para você isso basta. Né? Isso basta. Por quê? Porque você não pode ficar acessando ele. Se ele aconteceu lá em 1994, nós estamos em 2020. É importante que você saia de lá, daquele contexto, e venha para o dia 15/5/2020. A Liana está falando, por favor, você pode repetir o movimento? O movimento é simples. Primeiro eu falei, se aquilo surge em você, muito importante uma coisa aqui, você não precisa ficar procurando. Você não precisa ficar cavando para procurar os seus traumas. Não precisa ficar buscando. Deixa eu me lembrar. Deixa eu me lembrar. Se você não está acessando, para que é que você quer se lembrar? Ele está quieto lá no lugar dele. Não fique buscando. Não fique buscando. Não, porque eu preciso curar os meus traumas do passado. Então eu vou lá, eu fico pensando, ou faço alguma terapia, alguma técnica para ir lá buscar um trauma do passado. Porque eu nem sei, eu nem lembro, mas eu fico lá, vou buscar, porque eu preciso... Vai. Se você buscar, você vai encontrar. Só que você pode pescar uma bota velha lá e vai ter que lidar com isso. Então não procure. O futuro tá aí. Não procure. Importante é, se isso surge, né? Se você identificou, isso surgiu, ok. E aí quando isso surge, você faz o que eu falei, né? Respira fundo e coloque atenção
nessa coisa que surgiu, nessa história, nessa pessoa, nesse lugar, seja o que for, coloca a atenção e volta o foco para o seu corpo e vê aonde isso pulsa. Porque ele tem uma memória celular. Vê aonde isso está pulsando no seu corpo, coloque as duas mãos aonde está pulsando, e aí uma das mãos, não importa qual, uma você mantém no local e a outra você dá um pulso próximo do local, faz assim, exatamente como eu estou fazendo, assim, dá esse pulso, porque esse pulso faz com que isso volte para o exato momento onde ele aconteceu. E aí imediatamente você dá a atualização. E aí imediatamente você atualiza, tá? Quando você coloca as duas mãos, você fala, hoje é dia tal, hoje é dia 15/5/2020. Você sai de qualquer lugar que você está e vem para o seu eixo. Então você pode até falar assim, meu nome é Thales Rossi e hoje é 15/5/2020. Não tem como você estar em outro lugar se você faz isso. Se você repete para você mesmo. Hoje eu sou fulana e hoje é 15/5/2020. Pum! Vem toda a energia de qualquer lugar que estava o seu pensamento vem para aquele momento. Tudo está concentrado. Né? Tudo está concentrado onde você põe a mão. E quando você traz toda essa energia para esse contexto e dá esse pulso, ele volta. Tá? Por quê? Você está fazendo isso de forma consciente. Isso não é mágica, não é pirofagia, não é nada disso. Estou te ensinando aqui uma forma consciente de você fazer um processo para que você possa se distanciar, ou melhor, para que você possa se desligar daquilo que não é próprio desse momento, faz parte de um contexto passado. Ok? Passado é pó. Entenderam aí perfeitamente? Fala que a gente vai aprofundar isso. Ó, eu já falei isso aqui, a gente tem outras maneiras de fazer isso, tem outras maneiras de você aprender a fazer isso com outra pessoa, tá? Que é utilizando o pêndulo. Eu ensinei como você faz aí com você, que é esse mecanismo, tá? Mas tem como você utilizar essa ferramenta, né, para tirar, vamos dizer assim, esse cordão traumático de outra pessoa, tá? Porque às vezes a pessoa sozinha não tem nenhuma consciência desse tipo que eu falei. Vocês com certeza eu sei que tem, porque estão aqui numa sexta-feira, 8h40 da noite, assistindo o que eu estou fazendo e se treinando para esse contexto. A Vitor está falando boa noite, no YouTube caiu tudo, já faz muito tempo. Eu estou sabendo e é uma pena porque no YouTube a gravação fica muito boa e depois a gente pode disponibilizar isso para outras pessoas, mas é assim, a nossa internet aqui hoje, onde eu estou, ela oscila bastante e que bom que a gente conseguiu aqui fazer no Instagram. Vai no Instagram e depois sobe lá. Para mim aqui o YouTube ainda está rodando e tomara que ele esteja gravando, porque aí depois eu vou disponibilizar para vocês lá no canal do Mindset Evolution, ok? Gente, entendido? Libertos aí, treinem esse mecanismo, importante, não fiquem procurando, porque os traumas eles aparecem, eles surgem aí de vez em quando, não precisa ficar procurando, porque se ele não está aí, ele não está te atrapalhando. Se ele não está aí é porque ele está lá no contexto dele, tá? Não fique procurando traumas. Você só precisa se libertar do trauma quando ele aparece. Se ele não aparece, tá ok. Você continua seguindo e vai consciente. Vai para frente que não está te atrapalhando. Beleza? Então, vamos encerrando por aqui hoje. Lembrando, amanhã, né, que é sábado e domingo, nós vamos fazer às 17 horas, tá? Um pouco mais cedo,
que é um horário 5 horas da tarde, ninguém está fazendo nada, né? Então, em vez de você ficar assistindo lá Netflix, você vem aqui comigo que amanhã eu vou... Hoje nós falamos de cordões traumáticos. Amanhã eu vou falar de traumas, tá? Outros tipos de traumas, que são... que eu dou o nome aí de DNA. São traumas, são implantes genéticos, são traumas dos mais variados, e aí ele não tem só a ver com pessoas, ele é mais amplo de uma questão geral. E eu vou falar disso amanhã, ok? Então, domingo, segredo do segredo. E domingo, lógico, tem muito mais, o segredo dos segredos. Segundo a Mariana. Nós vamos revelar no domingo, tá bom? Então, espero que tenham gostado, né? Eu só tenho a agradecer, muito obrigado. E aproveitem aí para realmente se libertar, entrar nesse Mindset Evolution que a gente está trazendo para vocês. E vamos que vamos. Então, um grande abraço aí para vocês. Convidem as pessoas para participar, né, para estarem aí com a gente, para estar pegando esses segredos, esses códigos, enfim. O que a gente quer realmente é que tenham muitas pessoas aí libertas, né, transitando dentro desse contexto novo, ok? Então, um grande abraço aí para vocês. Tamo junto. Obrigado.